Fala, comunidade do Printcast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse canal de interação com o mercado gráfico, onde eu, Robert Almeida, e meu amigo Robson Xavier batemos papo com profissionais do nosso mercado gráfico, onde eles compartilham a sua trajetória. E hoje estamos chegando ao nosso 35º episódio. Estamos recebendo aqui um profissional que é completamente outlier, vocês vão entender um pouco o porquê disso. Tem aproximadamente 20 anos de experiência no ramo gráfico, vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória aqui conosco, como ele iniciou, como se desenvolveu, enfim. Hoje conosco aqui está o Robson Pompeu. Seja muito bem-vindo, Robson. Boa noite, muito obrigado, Robert. Muito obrigado, Robson. Agradeço o convite aí, fiquei muito feliz pelo convite para participar do Printcast. Agradeço também àqueles que me indicaram o meu nome lá, né, para que eu pudesse ser convidado. Então, muito feliz aí, vamos para esse bate-papo aí que vai ser muito legal aí, muito bom. Legal, muito bom. Robson, bem-vindo, obrigado. E eu quero, antes da gente começar, eu quero pedir para o pessoal que nos assiste, ignore o latido da Laura e curta, compartilhe. Faz o seguinte, curte agora, aí você assiste. Se no final você falar, não gostei, vai lá e descurte. Mas já curte agora para não perder tempo. E compartilhe com seus amigos. E também, se não gostar, depois fala, desculpa aí que eu te mandei esse negócio que não era legal. E beleza, a gente quer interação com vocês. Por favor, não esqueçam. Curtir e compartilhar. Obrigado. Mas já aviso, quem curtir e compartilhar não vai desfazer, porque vai gostar. Fique conosco aqui até o final. Conforme o Robson comentou, ele foi um dos citados numa postagem que nós fizemos nas nossas redes sociais, né? Pô, queremos conhecer a galera. E o Robson foi um dos citados. Demorou um pouquinho pro convite, né, Robson? Foi bastante gente ali citada, também tinha outras pessoas, a gente ia conversando, mas a gente está chamando. Todo mundo ali que foi citado, estamos chamando para estar batendo um papo aqui conosco. E hoje é o Robson, nesse 35º episódio, e a gente vem cada vez mais. A gente quer conhecer a galera, a gente quer conhecer esses profissionais de vários setores, já passaram por aqui vários profissionais de diferentes segmentos. Os últimos, vamos dizer assim, teve o André Monardi de comunicação visual, o Adriano de rotogravura, já tem uma galera de flex, de offset, e por aí vai. Tivemos um casal, o Claudião e a P. Enfim, então quem tiver também indicação, deixe nos comentários, mande mensagem nas nossas redes sociais, que a gente vai ter um prazer estar entrando em contato, bater um papo aí para estar fazendo alinhamento e quem sabe estar conversando. Robson, antes de começar, preciso falar rapidamente dos nossos patrocinadores. Tá? Hoje o Printcast. O que é isso, Robson? Din-din. Patrocínio. Não foi nada combinado que eu não entendi, mas vamos lá. Temos hoje 4 patrocinadores, dentre eles a Papyrus, né, uma empresa de mais de 70 anos, segmento aí de cartonagem para a área gráfica, enfim, foi o último a chegar aqui conosco, está nos patrocinando com um Zoom. Foi muito bem-vindo isso, né? Porque a gente tinha que mandar 2, 3 links aí para fazer uma gravação, hoje a gente consegue fazer uma gravação num link único, né? Fazer uma só gravação. Temos a Semic, uma empresa de mais de 10 anos no mercado, portfólio completo de tintas para o mercado de offset, metalgrafia, flexografia. A Croma, microencapsulados, que agora, recentemente, tivemos um papo temático com a Vanessa, onde todos puderam conhecer um pouquinho mais da empresa, um pouquinho mais dos produtos, enfim, uma variedade de produtos, uma gama de produtos ali como aromático, glow in the dark, entre outros. E a Top Coat, soluções em vernizes, uma empresa com portfólio aí completamente de vernizes base d'água, UV, seja brilho, fosco, ultra brilho, soft touch e por aí vai. Na descrição aqui do vídeo vai ter o contato dessas 4 empresas. Ao entrar em contato, como sempre, menciona que pegou aqui no Printcast para que eles possam ver que estamos entregando valor para eles também. Muito bem. Robson, cara, a gente já se conhecia, tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes, né? Mas eu tenho certeza que bastante gente está nos acompanhando aqui não conhece o Robson profissional. Pode conhecer ele na rede social, uma coisa ou outra, mas não o Robson profissional. Então, para a galera entender um pouquinho melhor aí, dá um overview sobre a sua trajetória, do início até o momento atual. Enfim, conta um pouquinho para a gente estar se contextualizando em relação a isso daí e tá batendo um papo bacana aqui. Ok, vamos lá. Bom, eu iniciei muito cedo, né,
no trabalho, mas não iniciei diretamente no ramo gráfico. Eu trabalho desde os meus 12 anos de idade, aí trabalhando, estudando, mas aos 18 anos, aí, quando eu completei os 18, terminei os estudos, né? O meu irmão mais velho já trabalhava dentro da empresa de embalagem, a Toga, Dixie Toga. Ele levou o meu currículo para lá e para uma vaga de auxiliar de produção, né? Eu iniciei então como auxiliar de produção, primeira vez dentro de uma indústria. Não tinha trabalhado ainda em indústria, eu trabalhava no ramo rural antes. E aí iniciei como auxiliar de produção, segui depois para o controle de qualidade. Depois tive a oportunidade de ir para o laboratório, né? Eu tinha feito um curso técnico em química, eu tive a oportunidade de ir para o laboratório. Mais para frente eu tive a oportunidade de retornar para o controle de qualidade, mas já na parte técnica, né, cuidando de RNCs. E, por fim, nos últimos anos, dentro dessa empresa, da Dixie Toga, que depois até se tornou BEM, eu fiquei liderando a equipe do controle de qualidade, né? Fiquei por 4 anos à frente da equipe do controle de qualidade. Então, eu fiquei 16 anos nessa empresa, saí no ano de 2018, ano da Copa. Fiquei 6 meses aí, para 7 meses, parado. Por conta da Copa, estava muito difícil a questão de entrevistas, chamadas. Foi acabar a Copa do Mundo, começou assim, chegar várias oportunidades de entrevistas, mas algumas muito distantes, outras não se enquadravam muito bem com o que eu queria, o meu perfil, até que eu consegui entrar numa empresa familiar. Eu fiquei por 4 meses na área como analista de qualidade, mais voltado para sistema e controle de qualidade, então fazia as duas frentes, né? E aí depois tive a oportunidade, através do LinkedIn, de ir para a InovaPac, como analista de qualidade também, com foco em auditorias, implantação de normas, né, de gestão. E, por último, fui para essa gráfica que eu estou agora, que é uma gráfica a maior da América Latina na parte de embalagens, né? Fui para a área da assistência técnica e fiquei na assistência técnica aí por aproximadamente 2 anos e 4 meses. E mais recente agora eu saí da assistência técnica e estou no setor de corte e vinco, voltado para análise de dados, indicadores, melhoria em performance de máquina, também fazendo a parte de gestão da equipe, né? Apesar de ter os supervisores, mas toda a parte de gestão de pontos, essas coisas está na minha mão e eu estou junto com a gerência da fábrica lá, né? Então, basicamente, minha carreira foi aí de produção para qualidade por muitos anos e agora retornando para a produção novamente, né? Mas mais em uma área de gestão mesmo, junto da fábrica. Basicamente é isso, né? Tem mais coisas, né? Mas a gente vai batendo papo aí com as perguntas que estiverem aí, tá? Exato. Bom, só uma observação, tu começou cedo, novo, não estou só nem falando da área gráfica especificamente, né, de modo geral. Eu também comecei muito cedo, e eu acredito que isso ajuda a gente mesmo sendo cedo, isso não é porque pô, é obrigado, sei lá, cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua realidade, enfim, né, isso é muito particular de cada um. Não estou querendo entrar aqui no mérito de exploração, de trabalho infantil, nada disso. Mas eu acho que isso ajuda muito a formar o nosso caráter, nos formar profissionalmente para o mercado de trabalho, né? Hoje eu vejo uma galera adolescente, se bobear até passando dos seus 20 anos, porra, que não trabalha, quer mudar o mundo e às vezes não arruma nem a própria cama, né? Então, começar cedo ajuda a formar esse tipo de pessoa e a você, obviamente, já criar responsabilidade, já criar ali algumas situações de vida da qual vai com certeza te acompanhar que te ajudarão muito, né?
E você começou na RH com 18 anos, foi isso? 18. Quanto tempo? E já se 18 anos. passaram seus 20 anos, né? Foi em 2002 você começou? 2002, 2002. 20 anos aí de muita coisa para tá. A gente tá tentando É, contar aqui numa hora, vamos dizer assim, né, Robson? sim, sim. Legal. Olha, a respeito disso, Robert, tem um aspecto. Nós somos de uma geração em que trabalhar como adolescente trabalhar não tinha uma conotação de exploração. A gente ia trabalhar porque nós queríamos ter nossas coisas. É diferente. Exato. A geração de hoje, a sociedade de hoje, os pais de hoje, eles não querem que os filhos passem por aquilo que eles passaram, porque eles acham que não foi legal, eu queria ter tido mais tempo, sei lá, disponível para estudar ou para ficar em casa, ou alguma coisa do gênero. Mas, no fundo, isso atrasa o entendimento de mundo e de vida e de papel de pessoa na sociedade desses jovens. Eu não tô julgando se é certo ou se é errado. Eu só estou dizendo que isso atrasa. E realmente, no dia a dia, a gente encontra, e aí é um choque de geração. Já estamos ficando velhos. Tem aquela dificuldade de você lidar com um jovem com um ser humano mais jovem, porque ele não entende cobrança. Ele está muito acostumado no seio familiar dele, onde não existe cobrança. Então, quando ele está num ambiente onde ele é cobrado, ele espana muito rápido. A gente não. Nós éramos cobrados e a gente se se preocupava em resolver aquilo, né? Sim, Em dar uma resposta, não em arrebentar a corda. Então, isso é muito comum. sim, E aproveitando essa mesma linha de pensamento, Robson, você está hoje numa área de indicadores. Você coleta números e dados para você analisar performance. Existe um tabu na área gráfica de produção, que é o apontamento. Óbvio que isso não é tão presente em empresas grandes. Você está na maior, a cultura é outra, mas no geral, né, quem assiste a gente, é o pessoal de produção, o volume maior, a maioria de quem nos assiste é o pessoal de produção. E existe um tabu com apontamento. Ainda, boa parte dos profissionais gráficos enxerga o apontamento como uma coisa incômoda, como se fosse uma invasão de privacidade. Poxa, por que esse cara quer saber o tempo que eu levo? Aí pode sempre, né? Toda arca tem um pica-pau, então tem sempre alguém que vai dizer assim: mas isso daí é para te prejudicar, porque o que os caras querem é te escravizar. Então você tem que dar o sangue. Não é isso, a gente sabe que não é. Nós três sabemos que não é isso. Mas eu queria que você falasse da importância de um apontamento para quem está na gestão. sim. Bom, realmente tem muito disso, né, na parte de fábrica, né, o chão de fábrica fica muitas vezes incomodado com essa questão dos apontamentos, principalmente paradas de máquina, nesse sentido. Porém, se você não mensura aquilo que você tem nas mãos, você não sabe onde atuar para melhorar, né? Então, aquilo que não é medido não é melhorado. E, e aí é muito importante você ter um apontamento confiável, dados, né, confiáveis daquilo que realmente acontece, porque é isso que vai te direcionar a tomar decisões, seja para uma compra de um ferramental mais moderno, seja para treinamento da equipe, seja para N fatores, né? Eu posso ter uma ineficiência em alguma área e eu vou identificar através do indicador que eu preciso investir em treinamentos para a equipe.
ou que eu preciso comprar um ferramental novo, ou que eu preciso melhorar um ferramental, ou até mesmo que eu preciso ter mais máquinas no setor para que eu possa melhorar a minha produtividade. Então, é de extrema importância os dados, os indicadores, né? E a gente não pode levar, tem que quebrar com esse tabu de que esse indicador serve para me entregar para a diretoria, porque o meu chefe vai ficar olhando e vai ficar, pô, esse funcionário não está entregando o que precisa. Na verdade, não. O indicador ele é para ajudar o operador, ajudar a pessoa que está lá no chão de fábrica a ter condições melhores depois para executar o trabalho dela. Então, eu enxergo os indicadores com extrema importância. Eu, inclusive, né, eu tive a oportunidade nesse período, porque a minha formação primeira é técnico em química, depois eu fiz engenharia de produção mecânica, uma pós em gestão de processos e tenho Green Belt em Lean Six Sigma, porque na empresa anterior que eu trabalhei maior período, 16 anos, eu sempre atuei muito apesar de ser da qualidade, depois do controle de qualidade, eu sempre atuei com diversos grupos de melhoria, para atuar em melhoria de redução de perdas, redução de tempo de setup. Então, essa parte de dados sempre foi muito importante durante toda a minha carreira aí profissional, praticamente. Robson, eu diria que uma empresa que não olha os KPIs, né, não tem os KPIs ideais para o Sim, seu processo, ela está literalmente perdida, cara. Ela tá voando sem um plano de voo, sem olhar o painel para onde está indo. Ela está lá, até quando sim, não se sabe, né? Tem uma exatamente. máxima, né? Em Deus nós acreditamos, para todas as outras coisas, dados. Então, a Sim, empresa que tem os KPIs adequados, tem empresa também que tem KPI para caramba, não usa todos, tem uns lá que são completamente inúteis, no sentido de trazer algum tipo de retorno, seja ele de alguma melhoria de processo, de produto, de aquisição de cliente, sei lá o que for. É muito esforço para pouco retorno e deixa de analisar aqueles que realmente interessam, né? Então, eu sim. concordo, cara. Vai ter que ser ali o conselho de data driven, né? Literalmente guiada por dados, literalmente em dados. Eu queria fazer uma pergunta nessa questão mais de gestão, mas antes eu queria voltar um bocadinho. Tu começou com 18 anos na área gráfica, tu mencionou que foi por influência do seu irmão, se não me falar a memória, Sim, né? Ele uma coisa assim. E foi nessa empresa que você ficou por 16 anos. Foi sim. para o laboratório, foi para a área de qualidade, depois do laboratório, algo assim. Enfim, você não ficou parado numa única função, num único departamento. Você, Não, literalmente, você galgou novos cargos, ou cargos diferentes, enfim, setores diferentes. Como sim. foi isso, cara? Foi porque você é o irmão de quem te indicou? Ou você literalmente foi atrás, estudou, se preparou, falou, vai ter uma vaga, você foi lá estudar ou não? Você estava estudando independente da vaga, porque sabia que uma hora ia surgir, você queria estar preparado para aquilo, você se antecipou uma oportunidade que surgiria. Conta um pouquinho como é que foram, né, esses 16 anos, nessas mudanças de cargo, que deve ter sido desafiante pra caramba, né? Você começou ali jovem, foi para a área de qualidade, obviamente estudando, mas enfim, com certeza envolveu muito desafio nessa trajetória. Conta um Sim, pouquinho sim. como é que foi essas situações. É até legal você perguntar, Robert, porque assim, na verdade, quando eu fui, né, entrar na entrevista para eu entrar na empresa, tinham 14 participantes lá no ano 2002, 14 participantes, tinham 4 vagas para auxiliar de produção. E aí o supervisor de produção entrou na sala e a primeira coisa que ele falou foi: todos aqui são indicados de algum funcionário interno, então ninguém tá Vantagem. em vantagem. E aí eu consegui passar no processo, entrei na área de produção, era uma auxiliar de produção, uma máquina de rotogravura com corte vinco em linha. Entrava a bobina de cartão, imprimia,
e já cortava e saía os cartuchos no final na esteira, na ponta de mesa. E eu entrei fazendo essa parte de ficar pegando os cartuchos e montando os pallets, né? Só que eu tinha minhas ambições já, desde sempre eu sempre quis aprender, eu sempre fui muito voltado a querer entender as coisas como funcionam, os processos. E aí eu comecei com 6 meses, eu já fazia na máquina de rotogravura, eu já conseguia substituir nos horários de refeição e até férias o operador C. E lá tinha operador A, B, C, né? O A era o líder, eu conseguia já fazer a função do operador C, com 6 meses de empresa. E aí, toda vez que a máquina parava por algum motivo, normalmente o pessoal tinha que revisar material e eu me aproximava dos operadores ali para aprender, então, como que fazer um calçamento na faca de corte-vinco. Então, eu sempre estava por perto e o operador A, como ele percebia essa intenção minha, a vontade de aprender, ele me deixava ali por perto, até falava para o supervisor, não, deixa o Robson aqui comigo, deixa ele aqui que ele está me ajudando. Então eu fui aprendendo. Só que eu via que não tinha, para eu me tornar operador aqui vai ser muito difícil, porque as pessoas ficavam por muitos anos lá na empresa, né? E eu olhava para a qualidade e falei, eu quero ir para a qualidade. A hora que tiver uma oportunidade, eu vou para a área da qualidade. E aí surgiu uma oportunidade para inspetor de qualidade. Eu me candidatei e participei do processo também. Tinham, na época, se não me engano, quase 20 pessoas também para uma vaga. Foram 4 etapas dos processos. Eu sei que eu fui passando todas as fases, cheguei entre eu e mais um colega, e aí fui aprovado. Entrei para o controle de qualidade, como inspetor de qualidade. E aí, quando eu fui para o controle de qualidade, eu tinha que fazer as análises, ia lá no laboratório, né, realizar algumas análises nos equipamentos que ficavam no laboratório. Tinha parte que ficava no controle de qualidade, mas alguns ficavam no laboratório de recebimento. E eu via que tinha um monte de equipamentos lá que eu não usava, que não era só o pessoal do laboratório que usava, e aquilo me despertava interesse. E aí como que é para trabalhar aqui? O pessoal aqui, por conta do CRQ, sempre foi muito presente lá em vistorias, tudo. Para entrar no laboratório, obrigatoriamente você precisava ter o curso técnico em química, no mínimo. E aí eu falei, eu vou estudar, vou fazer o curso técnico. Entrei no curso em 2006, entrei no curso técnico, fiz ali 1 ano e meio de curso. Quando eu terminei o curso técnico, 1 mês depois, teve várias promoções, assim, né? Um rapaz que era supervisor da qualidade, ele saiu, e aí um assistente técnico foi para ser supervisor de qualidade, um analista de laboratório um técnico de laboratório foi para o lugar do assistente técnico, e aí surgiu a vaga do laboratório. E eu tinha acabado de me formar e o supervisor da área era o mesmo. Então, o supervisor do controle de qualidade e do laboratório era o mesmo. E aí ele falou assim, Rob, você está com a gente, é uma pessoa que eu gosto do seu trabalho e você já está com o curso técnico, quer ir para o laboratório? Eu falei, quero. E aí tive a oportunidade. Então, assim, a oportunidade surgiu, mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse tomado a decisão de fazer o curso, eu não teria tido a oportunidade de ir para o laboratório. Você estava preparado, né? Estava preparado. Então, assim, a oportunidade surgiu, mas no mesmo tempo eu tinha feito a minha parte também, né? Que era me preparar para aquilo. E aí depois eu fiquei lá no laboratório. Com o passar do tempo, eu voltei para o controle de qualidade, mas aí foi que eu voltei como um técnico mais voltado para cuidar das RNCs internas, as RNCs de clientes. E aí, quando tinha os assistentes técnicos que mandava, eu reunia os supervisores de fábrica junto com os engenheiros de processo para fazer a análise e dar a resposta para o cliente. E aí, criação de procedimentos novos, compra de novos equipamentos, passava tudo pela minha mão. Então, eu que analisava
quais eram as necessidades, fazia orçamento, toda essa parte ficou, técnica da área ficou na minha mão. E aí, nos últimos 4 anos, ali de 2014 até 2018, a minha gestora ela saiu, foi para uma outra gráfica e me deixaram à frente da qualidade, né? Tomando conta da equipe do controle de qualidade. Daí eu passei a fazer tanto a parte técnica quanto a parte de gestão da equipe, né? Contratação, demissão, toda essa parte. E fui até 2018, que foi quando a unidade que eu trabalhava já estava para encerrar as atividades. E aí eu saí ali em janeiro de 2018. Então foi nesse período, né? E eu, né, depois que eu fiz o curso técnico, né, até lembrando, eu comecei a fazer química, bacharel em química, e falei, ó, eu estou na área de laboratório, como fazer química. Só que eu não consegui continuar com a faculdade, porque minha esposa também já estava casado na época, ali em 2012, né, 2011 para 2012 eu já estava casado, e não tinha como manter a minha faculdade e da minha esposa, e eu tranquei a faculdade. Consegui retornar depois somente em 2015, mas aí já saí da área de química e fui para a área de engenharia porque eu já estava querendo voltar novamente a ficar mais próximo da produção. Não queria ficar muito só em laboratório ou na área da qualidade, né? Eu já estava visando mais processos, né? E aí me formei, consegui me formar dentro dos 5 anos, sem nenhuma ADP, mesmo tendo que família, tudo trabalho ali, consegui conciliar a faculdade, me formei. Já emendei na MBA também, para não perder tempo. Então, e agora pretendo aí, no futuro, quem sabe, fazer uma engenharia de embalagens ainda também, que é a minha vontade aí, para continuar. Porque estudo a gente tem que sempre estar atrás, né? Então, Verdade. Ó, você até comentou, né? Estava preparado, né? Muitas vezes as pessoas falam, pô, você teve sorte. Não sei se aconteceu isso durante a sua trajetória, tá? Mas eu costumo falar que a sorte era uma convergência, né, entre oportunidade e preparação. sim, Até porque se a oportunidade chegar e você não estiver preparado, ela passa. Ela passa de você. Outros pegarão, né? Mas ela passa de você. Agora, quando você está preparado e a oportunidade chega, não, é o match perfeito ali. É aquilo, você primeiro, você apontou aonde você queria chegar, né, na qualidade do meu, eu quero ir para lá. Porque aqui, cara, até eu virar impressor vai levar, sei lá, 30, 40 anos, olha lá, né? Quero ir para lá. E você foi entender como fazia para estar naquele local que era necessário e foi estudar, né? Mediante as informações que te passaram. Surgiu a sim, oportunidade em seguida e aí foi trilhando. Então é isso, né? Você falou agora no final sobre o estudo, cara, e é isso, né? A gente jamais deve parar de estudar, né? O André Monar, que foi nosso 33º episódio, né? Ele comentou que estuda até hoje, porque quando ele até fez uma brincadeira, né? Quando nós éramos mais novos, não gostávamos de estudar, né? Que é sim. normal, criança e tal, né? A realidade é de uma criança gostar de estudar. Mas hoje, não vou nem falar de gostar. Óbvio que tem gente que gosta, mas hoje é necessário, cara. Se você quer evoluir, se você quer crescer, se você quer, obviamente, aprender, é necessário estudar. Não é mais cumprir tabela igual você tem que fazer o primeiro e segundo grau. Não, é opcional, né? Você faz MBA porque você vê valor naquilo, da qual você com certeza vai agregar no seu currículo, no seu conhecimento, para você continuar evoluindo e progredindo. Então, podemos dizer que, de certo modo, é opcional, não é obrigatório igual o primeiro e segundo grau. Hoje é necessário, mesmo não gostando, em Sim. vida de adulto, é assim, vida de adulto é fazer aquilo que precisa ser feito. E se você for fazer só aquilo que você gosta, meu irmão, você tá lascado. Você não vai chegar em lugar nenhum. Não é, Robson? Exatamente. É, eu vejo, né, uma das coisas que eu falo para os mais jovens, assim, né, porque eu vejo muito menino lá chegando na empresa com seus 18 anos, então eu me vejo lá atrás, né, quando eu estava entrando na empresa. E aí, todos que eu tenho oportunidade de conversar, eu falo, cara, estuda, vai procurar algo que te agrade, mas estuda. Eu falo, se não precisa estudar para algo aqui dentro da empresa. Estuda para algo que você goste,
porque você tem que ir atrás. Eu falei, não vai ficar esperando, trabalhando só, aí, porque ajudante, eu falo assim, né, não desmerecendo a profissão, porque eu fui lá atrás, mas se você ser um auxiliar de produção, um ajudante, qualquer pessoa pode ser isso, entendeu? Agora, se você almeja cargos mais altos, né, com salários melhores também, você precisa também investir. Não adianta ficar achando que a empresa vai ficar te promovendo porque gosta, porque te acha bonitinho, não é? Você tem que apresentar resultado e tem que estar preparado. Sim. É, isso é bem interessante, Rolf, você comentou, que ainda, isso vem, creio eu, vem mudando, né? Tem muitas pessoas que achavam, ou que ainda acham, né, que a promoção ela vem pelo tempo de casa. Pô, tô 10 anos lá, eu não... Porra, e daí? O quanto você evoluiu nesses 10 anos, né? Uma vez eu brinquei aqui que toda empresa tem os 3 tipos de pessoas, né, basicamente. Eu acho que foi no episódio das medradas, inclusive. Eu comentei que tem aquela pessoa que literalmente faz acontecer. Às vezes não está no job description dela, mas ela faz acontecer, né? Tem aquela outra que, pô, vê acontecer, mas, pô, isso não é comigo, eu não sou pago para isso, tipo, né? Não tá nem aí. E tem aquele que eu acho que é o pior de todos, que pergunta, né? O que está acontecendo, né? É completamente perdido, não sabe nem o que está fazendo lá. Então, aqueles que fazem acontecer, mesmo ele tendo menos tempo de casa desses outros dois grupos, cara, ele tem mais chance de evoluir. Porque ele está fazendo acontecer a coisa, né? E é isso, é ter atitude, enfim, é literalmente para cima. E hoje eu estava lendo, né, rapidinho, hoje eu acho que é muito comum em algumas corporações você ter 2, 3, 4 tipos de gerações trabalhando juntos, né? E, pô, completamente diferentes. E as gerações mais novas, né, a geração Z, se não me falha a memória, saiu um estudo nos Estados Unidos que essa geração está ficando em média, 3 meses na empresa. Que, cá entre nós, não é nada. Óbvio, essa geração hoje ela busca mais flexibilidade, trabalhar de home office, benefícios, diferente, muito diferente da nossa, que às vezes buscava uma certa estabilidade, fazer carreira, enfim, né? E hoje também tem muito conceito de startups, né? Eu até comento aqui, galera de nova aí, pô, você é aventura, vai trabalhar em varejo, atacado, indústria, B2B, B2C, que seja para ganhar experiência. Eu acho que tá no momento ainda de você aprender, no momento de errar e tal. Lógico que cada um tem sua realidade. Mas hoje é muito comum, um cara ele coloca na empresa uma piscina de bolinha e uma grama sintética, pô, é uma startup, é um unicórnio, né? Então, assim, hoje está muito supervalorizado algumas coisas, né? E os profissionais ficam ali 3 meses, sai, fica 3 meses, sai, fica 3 meses, sai. Dependendo da idade, até uma boa, né? Essa geração Z, ela tá nessa pegada. Eu até entendo isso daí. Mas é isso, cara. Não adianta você ficar aprendendo nas empresas, saindo, 3 meses sai, mas você não está entregando valor. Naqueles 3 meses você tem que entregar valor. Né? Estou falando 3 meses por causa do artigo que eu li, tá? Mas naquele período que você fica na empresa, você tem que entregar valor, você tem que estudar, você tem que ir para cima, você tem que ir atrás. Hoje está tão democrático, né? Internet, audiobook, podcast, por aí vai. Então, o estudo, com certeza, ele é imprescindível para qualquer um. Ainda sobre gestão que tu comentou, vou fazer uma outra pergunta depois, mas vou deixar o Robson fazer a próxima aí, Robson. Manda ver. Pô, eu queria fazer um comentário sobre tudo isso que a gente falou até agora. Cara, no nosso tempo, olha o tio falando, 3 meses era a experiência, nego velho. 3 meses, bichão, a experiência era 90 dias. Pra alguém olhar e falar assim, você serve. Os caras estão querendo ser diretor com 3 meses. Eu contei num outro episódio aí, 2, 3 episódios para trás, da empresa lá de uma amiga minha que com 5 meses o cara falou: Ah, eu acho que eu não vou para lugar nenhum, acho que eu não tenho oportunidade. Oh, e o que era pior, viu? Eu sempre elogiei esse garoto. Eu acho até que eu pisei. Acho que não foi bom eu ter elogiado, porque ele deve ter pensado assim: Nossa, eu sou o top das galáxias. Porque o parceiro tá elogiando, eu sou o topzera. E aí ele chegou para dar uma trucada, mas tá lico, né? Sabe, isso aí foi um estudo lá nos Estados Unidos, né, que aconteceu, né? Que eu li. É uma média isso, deixando bem claro, é a média. Mas sabe o que é, cara? Assim, ao mesmo tempo que a internet hoje já democratizou para você estudar, pra você, enfim, anyway, né? Um monte de coisas, né? Também trouxe várias situações, eu acho que tem vários negócios via internet. Essa galera mais nova, ela quer isso. Muitas vezes manda assim TikTok, alguma coisa ali
de criar uma base em alguma rede social, tá vendendo produto ali, ou literalmente ganhando por postagem que seja, né? Hoje eu acho que o sonho de muitos jovens é isso, né? Ao mesmo tempo que é bom, né, cara? Quantas pessoas boas surgiram na internet que no passado eram tão boas quanto, mas não tinha essa visibilidade, não tinha essa opção de estar aparecendo, né? Então isso é maravilhoso. Só que assim, hoje tem muita gente querendo ir para esse lado, e aí é onde está faltando mão de obra para algumas áreas, para então 3 meses, não, pô, tem que todo dia chegar às 7h30, sair daqui 5 horas da tarde, pegar ônibus durante 1 hora. Essa geração mais nova, ela, assim, são poucos que querem, né? Diferente da nossa, né? Que você comentou. Sim. O Robson aí falou 12 anos, com 18 na área gráfica, foi estudar para conseguir uma promoção futura. É isso, cara. Essa é a nossa realidade. Mas continua aí, te interrompi. Legal. Eu fico impressionado, Robert, com essa velocidade que as pessoas querem as coisas. As coisas não são assim. E tem um detalhe, de tudo que a gente falou, há 12 anos atrás eu tive uma experiência de 2009 a 2012 eu tive experiência de dar aula. E era uma época que eu vendia máquina. Então eu via para onde que a banda estava indo. E eu falava sempre para os alunos assim. E tem uns 3, 4 ex-alunos meus lá da Fundação Bradesco que assistem o Printcast. Eu falava para os caras assim: tudo que você faz que é repetitivo e que está sujeito a você fazer mal feito, algum engenheiro vai criar uma máquina, ou um software, ou o conjunto dos dois para substituir o ser humano. E hoje Verdade. a gente vive um momento de automação. Todo mundo quer automatizar tudo. Tá vendo? É. E ó, ainda nessa parte aí, né, você vê que tem muitos que, aquilo que você, Robert, comentou, né? Não, porque não está na descrição do cargo, não quer fazer, né? Eu particularmente sou uma pessoa que eu enxergo, assim, qualquer atribuição a mais que eu possa pegar é algo que eu estou aprendendo e está agregando conhecimento para mim. E conhecimento é algo que, independente de função, de empresa, é algo que vai ficar para você ali para sempre, né? Então, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, o conhecimento adquirido, né? Exato. E até é interessante que nesse ponto, né, eu na empresa agora atual, que eu fui para a área da assistência técnica, na primeira avaliação minha de desempenho, o meu gestor na época, ele falou que eu tinha surpreendido ele, porque eu entrei na pandemia, né? E eu até foi uma preocupação que eu falei, poxa, porque eu tinha pedido demissão, né, porque eu queria ir para a área de assistência técnica, eu sempre tive vontade também de ir para a área de assistência técnica. E aí, pandemia, assim que eu entrei, a pandemia junto, e aí nenhum cliente recebendo ninguém, visita, e um monte de gente tendo que ficar em casa, se afastar por conta da, das condições. E eu, novo de empresa, me vi sozinho lá, sem nenhum dos gerentes, sem nenhum coordenador, sem o pessoal que era par meu, mas que também estava afastado. Ele me mandou mensagem falando assim, ó, eu sei que você está novo, mas eu preciso que você segure aí dentro as coisas e vá coordenando aí. E aí eu fiz tudo o que precisava ser feito, e aí na minha avaliação ele veio e deu esse feedback também. Ele falou, ó, você me surpreendeu positivamente, porque mesmo com semanas dentro da empresa, você se demonstrou muito seguro, não ficou, não é minha função, foi atrás, demonstrou que um suporte para a equipe do controle de qualidade, e assim, né? E até essa oportunidade que eu tive agora de mudar de área foi muito porque ele me enxergou e sugeriu meu nome para a diretoria, né? Então, enxergava que eu tinha conversado com ele que eu não queria mais ficar viajando também, porque queria estar um pouco mais próximo da minha família. Eu tô com uma bebezinha, que vai fazer 2 anos aí, e eu queria estar mais próximo, né?
Aí, apesar de gostar da assistência técnica, eu queria ficar mais próximo de casa, né? E aí conciliou de ter essa oportunidade, ele falou, pô, eu acho que você se encaixa direitinho, é uma pessoa que eu não indicaria se eu não confiasse, mas tudo por conta das entregas. Se eu não fosse uma pessoa que entregasse também o que é da minha alçada e até a mais, com certeza eu não teria tido essa oportunidade que eu tive agora, né? É, Cara, isso daí de fazer que não tá na descrição de cargo, né? Chama a teoria do espaço vazio, né? é, É você ocupar. Você tá vazio, obviamente, né? É você ocupar aquele espaço, mesmo não estando na sua descrição de cargo. Então, quando a gente entrega além daquilo que nós somos pagos, pode ter certeza, alguém está olhando, é mais né, no ambiente que você estava lá, pô, gestor, você tinha avaliação, enfim, você tinha um ambiente propício de crescimento, então com certeza alguém estava olhando, né? Então, quando a gente entrega mais do que aquilo que a gente somos pagos, certamente um dia seremos muito bem pagos para fazer, enfim, fazer o que nós temos que fazer na empresa e continuar entregando mais ainda, né? É isso, cara, é isso. Ô, Robson, tu comentou, tu ficou 16 anos na primeira empresa, né? sim. Tu saiu, ó, creio, por uma situação externa, vamos assim dizer. E como é que foi esse período, cara? Tu já se recolocou? Você foi para uma área de produção também? Era igual, não era? Muita diferença? Enfim, como é que foi essa adaptação? Porque 16 anos, pô, é tempo pra caramba, né? Você já conhecia a Sim. empresa ali, todos os cantinhos dela, todos os processos, tudo, absolutamente tudo. Você vai começar uma nova vida, uma nova etapa profissional. Como é que foi, cara, esse, lógico, com muito mais experiência, né? Mas como é que foi esse recomeço depois de 16 anos dentro de uma empresa? Olha, na saída eu digo que eu já esperava, né? Porque eu tinha acesso, assim, eu sabia como que estava sendo conduzido, que a planta não seria fechada, em determinado momento não estaria mais ali. Algumas pessoas estavam sendo transferidas para outras unidades, mas eu cheguei no momento que eu falei que eu gostaria de ser demitido, né? Isso em 2017, em novembro. E aí, em janeiro de 2018 eu fui desligado. Então eu já estava esperando isso acontecer, né? Só que eu Tá? achei que eu me recolocaria em menos tempo, porque assim que eu saí, com um mês, eu tive uma entrevista para a área de assistência técnica numa indústria de embalagem flexível. Sim. Mas tive feedback de aprovação, fiz três etapas, tive feedback de aprovação. Aí me falaram que eu estava aprovado no dia seguinte me ligaram falando que a diretoria tinha suspendido a vaga. Aí eu falei, não é para ser, né? E aí foi aquilo que eu comentei no início, né? Veio a questão da Copa do Mundo e aí deu uma parada, assim, literalmente nas entrevistas. Depois da Copa do Mundo, começou a surgir novas entrevistas, e aí foi quando eu fui para essa empresa familiar. Eu fiquei apenas 4 meses. Foi uma experiência diferente, porque eu estava vindo de uma empresa que, por 16 anos, que tinha se tornado uma multinacional, então tinha já toda uma parte de recursos, uma empresa que tinha um pouco menos de recurso e era diferente a gestão. Era uma empresa, apesar de hoje eu também estar numa empresa que é familiar, mas é de um porte maior, mas essa era diferente a questão da gestão e foi difícil até a adaptação. E foi até um dos motivos pelo qual, assim, quando eu vi a oportunidade na Nova Pac, eu enxerguei, por ser uma empresa também multinacional, né, e eu me adaptaria mais fácil, né? E aí eu vi que era uma oportunidade melhor, eu resolvi ir para a Inova Pac. Mas no comecinho foi difícil. Já nessa empresa que eu fiquei 4 meses, né? Não, eu entrei, depois vi que não era algo que eu realmente gostaria, até porque o segmento não era o mesmo, né? Eu sempre atuei muito com cartucho. E eu entrei para atuar com flexografia, muita questão de sacolinhas, sacolas para raio-x, e aquelas embalagens de estopro, né? Então não era uma área que eu dominava totalmente. Eu tinha um conhecimento, mas não era a minha área de domínio. E aí
quando teve a oportunidade na Inovapac, que era de novo para trabalhar com cartuchos, foi mais tranquilo, né? Então, mas assim, o começo, como eu disse, né? Eu já esperava a demissão, mas essa transição eu achei que seria um pouco mais rápida. Até minha esposa também, na época, ela achou que eu me recolocaria um pouco mais rápido. Mas veio dentro do tempo ali, não, graças a Deus não passei dificuldades, né? E aí as coisas foram voltando aos trilhos novamente. Bom, Muito bem. Robson, você se preparou, eu entendo que você se preocupou em estar preparado e em fazer a sua parte. E aí as oportunidades apareciam e você estava lá. Não precisamos falar que isso não é sorte mesmo. Sorte é a loteria, é sorte. O resto não é trabalho. Então você estava preparado e surgiu a oportunidade e você estava disponível, que eu acho também isso é importante. Você tem que estar Sim. disponível. O cara tem que olhar e falar assim: oh, esse cara quer, esse cara quer. Agora, isso não quer dizer, suponho que isso não queira dizer que você não teve desafio. Deve ter sido desafiante você sair de uma área e ir para outra. Você se prepara com o conhecimento, mas você vai encarar uma experiência nova. Eu queria que você falasse, tem algum desses degraus foi muito desafiante ou todos foram meio que parecidos? Eu queria que você falasse dos desafios. Ah, acho que no começo, quando eu saí de auxiliar de produção para inspetor de qualidade, eu senti um impacto ali. De, eu era ainda novo, né, no começo da carreira ali, eu senti um impacto porque eu era o ajudante do operador e aí depois eu passei a ser a pessoa que bloqueava o material que ele estava produzindo e não deixava ele rodar a máquina se tivesse algum tipo de problema. Então, e aí começou alguns conflitos, né? Você começa a ter alguns conflitos com o pessoal da fábrica. Então, esse ponto até eu eles começarem a entender e falar assim que eu tinha virado a chave, que eu não estava mais de certa forma subordinado a eles, porque quando você é ajudante, você tem seu supervisor, mas na máquina, por hierarquia, você é subordinado ao operador, ele é o que manda ali no setor, né, na máquina. E aí, a partir do momento que eu fui para a qualidade, eu passei a ser a pessoa que tinha um poder na mão de falar assim, ó, não vai ou vai, entendeu? O material. Então, e foi uma parte que teve uns desafios aí para ser superado em relação a essa questão de conflitos, né, internos. E aí o mais recente agora foi quando eu fui para assistência técnica e eu já tinha feito atendimentos a clientes, mas aí era assim, eu não era o assistente técnico, né? Eu ia esporadicamente. E aí quando eu passei para assistência técnica, né, nesses últimos 2 anos e meio aí, eu tive que ir para os clientes e aí é você chega lá, às vezes o material não está performando tão bem como deveria. E aí você chega na fábrica do cliente, o cliente está com o coordenador da área, o gerente, o diretor, a pessoa da qualidade, o operador, está todo mundo dentro da sala e você entra lá e tem que ouvir e absorver aquilo. Assim, seu controle emocional tem que ser muito bom, você tem que absorver tudo aquilo, tecnicamente avaliar se realmente o que eles estão falando é pertinente, né? E às vezes não é, em algumas vezes não é, né? Você olha, fala, pô, mas o equipamento não está bem ajustado também, né? E aí você tem que saber como colocar essa questão para o cliente, né? Porque você está dentro da casa dele. E aí você vai chegar lá e falar assim, não é minha embalagem que está com problema, é ali, ó, é a sua máquina, entendeu? Então essa parte você tem que ter muito jogo de cintura, né? E foi uma das coisas que eu senti bastante, mas graças a Deus eu também sou uma pessoa que me adapto muito fácil. Então assim,
eu consigo fazer uma leitura do ambiente, então eu sei o momento que eu posso ser um pouco mais incisivo, o momento que eu tenho que ser mais polido, mais tratar mais com a questão política ali, né? Porque você tem que se adaptar à situação, né? Não dá para você tratar todas as situações da mesma forma, né? Então, mas foram assim os marcos, né? Quando eu iniciei e aí agora quando eu mudei totalmente de área, porque as outras eu fui só migrando, mas era praticamente uma mesma situação, né? Então, foi esses dois pontos aí. Tem que ter essa gestão de emoção mesmo, cara. As pessoas confundem muito, né? Você sentir, né, ter sentimentos, sei lá, raiva, tristeza, indignação, é normal. A gestão da emoção é justamente como lidar com esses sentimentos, né? A partir do momento que você sentiu, como é que você vai se lidar? Pô, você chegou ali numa situação, todo mundo ali falando, sei lá, você sabia que não era problema, de certo modo você sabia que não era, meio indignada, meio, pô, como assim? O que eles estão falando? Mas é como você vai gerir aqui dentro de você para você estar tá expondo, né? Essa é a questão. E, cara, isso vem para mim, né? Eu tenho comigo, tem um clichêzão aí, que é o cliente tem sempre a razão. Tem gente que ainda fala isso, né? É lógico, pô, desse ponto de vista aí, do meu ponto de vista, eu costumo falar, inclusive está nos valores da empresa, né? Tá lá, cliente tem sempre a razão. Aí onde tem sempre a razão, ele tem um risquinho e na frente está assim, ó, cliente é a razão. Então, o cliente é a razão de qualquer empresa. Isso não significa que ele vai ter sempre a razão. Né? É claro que você vai chegar ali numa situação como você disse, você não vai chegar no cara e falar, para, você está errado, não. Você vai saber conduzir uma cadência de formação, mostrando ali, não só dando a sua opinião, mas mostrando fatos, mostrando números, mostrando situações, né? Porque opinião por opinião, todo mundo tem a sua. Mas você está expondo ali uma situação, né? Então, assim, galera, é Robert falando aqui, tá? Cliente nem sempre tem a razão, porém, ele é a razão. Então, ele tem que ser bem tratado, independente da situação. Ô, Robson, nessa sua função atual, você tem ali, numa área de gestão, cerca de, vamos arredondar aí, umas 300 pessoas aproximadamente, diretas, indiretas, enfim, né? Em todo a sua área ali da qual você é o gestor. Cara, como que é isso, lidar com pessoas, no sentido que com certeza é uma equipe bem heterogênea, bastante diversa, eu não tenho dúvida disso. Então, cada pessoa ali tem as suas particularidades, vamos dizer assim, peculiaridades, né? Como que é, não só no sentido do dia a dia, mas eu me refiro como que é para um gestor, né? Como que o gestor tem que se preparar para isso? Como tem que ser ali o perfil de um gestor, né, para lidar com essa quantidade de pessoas, enfim, tá tá literalmente num cargo de liderança, né? O que você poderia dar de dicas, dar de informação para quem, né, pretende ser gestor? E gestor não é só a capacidade técnica, né, chamada hard skill, mas é muito das soft skills, que são esses comportamentais, né? Quais são as dicas que você pode falar, né, em respeito disso daí nessa questão de liderança, cara? Como que é ser um gestor? Quais os requisitos mínimos você tem que ter ali para ser um gestor? Eu falo assim, né, que a parte hoje essa questão do líder, né, nem sempre a pessoa para ser líder influenciar, né, ter uma liderança, ela tem que necessariamente ser um líder, o gestor da área, né? Porque ela às vezes na função dela ela exerce uma liderança ali para as outras pessoas que estão ao redor dela. Já tem aquela que, mas falando, quando você tem um número de pessoas muito grande assim, você precisa ter essa questão da leitura e saber que cada indivíduo ele se comporta de maneira diferente. Cada um é diferente do outro. Então vai ter aqueles funcionários, né, aqueles colaboradores que você vai, em alguns momentos, você tem que ter pulso mais firme para cobrar determinadas coisas, mas vai ter aqueles que você vai ter que conduzir da melhor forma com palavras, conversando, porque de repente se você for muito pulso firme, a pessoa não tem um emocional tão forte e você pode perder o funcionário, entendeu?
lógico, o mais importante, o respeito, hoje, assim, sempre, né? O respeito acima de tudo, porque não é porque você está num cargo de liderança, né? Porque você pode estar é diferente de ser, né? O estar eu posso estar hoje, mas amanhã não. Então, não é porque eu estou num cargo de liderança, ou a pessoa está num cargo de liderança, ela tem que entender que ela precisa ter o respeito para outros, para outra pessoa, porque são seres humanos. Então, esse é o primeiro ponto, você entender que você tem que tratar as pessoas com respeito. Colocar o seu ponto de gestor ali, do que é necessário ser feito, deixar muito claro as metas, objetivos, aonde você quer que aquela pessoa chegue e o que ela precisa fazer, porque não adianta você deixar um funcionário falar esperar de um funcionário que ele vai te entregar algo se você não deu o direcionamento para ele da forma que você espera que ele entregue. Então, isso você tem que deixar muito claro. Então, é importante que o gestor tenha isso em mente, que ele tem que os funcionários dele, os colaboradores que estão ali sob a gestão dele, tem que estar direcionados com as metas, os objetivos, feedback extremamente importante, né? Essa parte de se o funcionário não está entregando, você precisa dar o feedback no que ele precisa melhorar. E se ele é um funcionário bom também, que entrega de high performance aí, você precisa dar o feedback positivo também, porque é importante para que a equipe tenha esse contato, né? E a proximidade, né? Você não pode ser uma pessoa que fica lá na salinha, isolado, principalmente quando você lida com pessoas de fábrica, né? Você tem que estar ali no corpo a corpo, fazendo, porque é essa proximidade que vai gerar confiança do colaborador, para que a hora que você peça alguma coisa para ele, ele faça da melhor forma. Agora, se você só fica na cadeira lá, no ordem, não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar, principalmente tendo um número de pessoas elevado. Então, basicamente, são esses pontos, né? Entender que as pessoas são diferentes e que cada um você vai tratar da melhor forma possível ali. Não dá para ter uma receitinha pronta, né? Única ali. Legal. Bacana. Robson, você é um cara que você construiu uma trajetória muito bacana e admirável. Eu queria que você deixasse para a gente dicas para quem está entrando no mercado ou para a pessoa que já está no mercado, mas que está incomodado no ponto em que está e que precisa fazer alguma coisa para melhorar. Então, eu queria que você desse como dicas, porque você percorreu uma trajetória muito bacana. Então, pô, você tem autoridade para contribuir com dicas aí para quem quer entrar e percorrer uma boa trajetória ou para quem quer reativar, né, a sua própria trajetória. Robson, eu acho assim, uma das dicas primeiro ponto, você precisa saber para onde você quer, aonde você quer chegar, né? Se você não tem um objetivo, qualquer lugar serve, né? Então, você precisa ter uma direção, saber, eu quero chegar a um cargo de coordenador, de gestão, ou não, eu quero ser um técnico muito bom nessa atividade que eu faço, porque aí a gente fala, nem todo mundo tem esse lado para gestão e nem todo mundo é para o lado técnico, né? Por isso a carreira em Y, né? Eu posso ter uma pessoa técnica com um salário tão bom quanto de um gerente aqui, e esse sendo subordinado a esse gerente, entendeu? Mas então, o primeiro ponto é a pessoa saber o que ela quer e aonde ela quer chegar, né? E aí, a partir disso, ela traçar
os objetivos ali, o caminho que ela precisa percorrer. Então, se ela quer ser um engenheiro, ela tem que se matricular numa faculdade de engenharia. Não dá para ela achar que vai ser engenheiro se não tomar a atitude de se matricular. E se ela quer buscar um cargo de gestão de pessoas, ela vai ter que estudar a parte de administração de pessoas, gestão, entender um pouco da psicologia também do ser humano, porque hoje, né, o cenário mudou bastante. No passado, você tinha os chamados de chefes, né? O cara manda, você baixa a cabeça, vai fazer, e era tudo, até mesmo muitas vezes, no passado, tinha muito assédio moral, né? Porque a pessoa tratava de forma desrespeitosa, né? E hoje isso não cabe mais para uma pessoa de cargo de liderança, né? Então, se a pessoa que tem esse intuito de chegar no nível de liderança, ela tem que conhecer como aonde ela vai atuar, como funciona, como lidar com pessoas, né? Então, são pontos importantes. Mas acho que a maior dica ela primeiro tem que saber aonde ela quer chegar, né? Se ela não tiver esse norte do que ela quer para o futuro dela, ela não vai saber por onde começar, né? Então, a partir daí é traçar o caminho a ser percorrido, né? Tá. Direção é mais importante que velocidade, né? Exatamente. Fazendo uma analogia com o carro aí, se você sai para... Você pode estar acelerando 100, 120, mas você tá perdido, cara, você vai gastar gasolina, gastar tempo, vai chegar em lugar que você não quer, mas você tá rápido. Agora, você tá na direção certa, mesmo na faixa da direita, devagarzinho, uma hora você chega. Então, a direção é muito mais importante que a velocidade. Robson, cara, obrigado, tá, por dispor do seu tempo aí, para estar batendo papo com a gente, tá compartilhando um pouquinho da sua trajetória, tá ensinando, né, tá passando, até quando a gente passa muitas dicas, assim, tem certeza que tá cumprindo o papel de ensinamento ali, justamente para quem está começando, que é em cima da pergunta do Robson, a pergunta anterior, né, para quem deseja almejar uma liderança, que você falou, liderança não é cargo, você pode liderar dentro do seu grupo de amigos ali, grupo de trabalho, sem mesmo estar com esse cargo de liderança. Então, cara, valeu demais pelo seu tempo, valeu demais pelo papo, tá? Hoje nós estamos chegando aqui no nosso 35º episódio. Antes de finalizar, eu queria só dizer, deveria ter falado no começo, mas passou, né? Que nós tá batendo um papo rápido aí. Mas lá no YouTube, além das trajetórias profissionais, tá, das pessoas que passaram aqui com a gente, agora o Robson, também criamos algumas playlists, certo, Robson? Isso. Entre elas, ali já está o episódio Fora de Turno, o primeiro episódio que foi com a dona Vanice, foi um bate-papo temático sobre o mercado aromático, enobrecimentos para a área gráfica. Meu, ela deu um show ali, mostrou vários produtos ali super diferenciados que você também tem a playlist da Dicas do Doni. Até então estava só nas redes sociais, agora está aqui no YouTube. E logo mais aí também vão ter umas outras trilhas de dicas técnicas, né? Os nossos parceiros dando dicas aí para cada vez mais o nosso mercado gráfico. Então, é o Printcast em ação, o Printcast trabalhando para levar informação e agregar valor para a nossa comunidade. Então, galera, não deixa de seguir, não deixa de acompanhar, não deixa de compartilhar, nos indicar. Cada vez mais a gente vai tendo essa densidade de conteúdo. Pessoal, agora o seu xará está o quê, cara? Ele tá carimbado na comunidade do Printcast. Muito obrigado. Cara, brigadão, de verdade, tá? Valeu demais. Fique à vontade para seus recados finais, considerações finais para a galera. Não, eu que agradeço, Robert, novamente aí o convite, Robert, Robson. Muito legal o bate-papo, gostei bastante. Espero que o pessoal goste também aí. E é sempre legal poder compartilhar nessa parte de trajetória. Eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar com as pessoas, contar e falar desse tema, né, de gráfica, né? Eu falo que
eu vou no mercado, eu pareço um doido olhando embalagem, né? A gente que vive nesse meio, nesse meio gráfico, ainda mais eu que sempre fui com embalagens, né? Porque o ramo gráfico é muito grande, né? Mas eu que sou de embalagem, eu vou no mercado, fico olhando, pô, essa tá com variação de registro, essa não tá legal. Então você tem essa coisa, mas é muito legal, tá? Sempre batendo papo com o pessoal da área, assim, né? E prazer novamente em conhecê-lo, Robson. Espero Prazer, conhecê-lo cara. pessoalmente aí também. O Robert já tem um tempo aí que a gente já se conhece, então, novamente aí muito obrigado aí, um abraço a todos, tá? Legal. E estamos aí. Muito bom. Robson, obrigado de novo. Foi 10, gostei do papo. Certamente a gente vai ter a oportunidade de se conhecer aí pessoalmente. Espero que o quanto mais breve possível. Tem um último recado que eu queria deixar para todo mundo. O Robert e eu, nós somos doadores constantes de sangue de plaquetas. É uma coisa que é uma coincidência, tá? A gente ter essa mesma vontade de se envolver nisso. E eu estou pedindo para que aquelas pessoas que acompanham o Printcast, que doam sangue ou doam plaqueta, comunica para a gente. Cara, manda uma foto. A gente tem o Facebook e o Instagram, todos têm DM. Manda para a gente ali, ó, eu também dou. Tem essa foto, eu doei no dia tal, no tal lugar. A gente sabe que é uma coisa importante e o intuito disso é sensibilizar mais pessoas para fazerem e mostrar que não dói, não arranca pedaço, que é bom ajudar. Então, eu gostaria, pessoal, comunidade do Printcast, por favor, abraça isso aí junto com a gente, manda, a gente vai ter o maior prazer de, em todo episódio, postar aqui, olha, pessoa tal, se quiser falar o nome da empresa, tudo bem, senão também não tem problema, mas pessoa aqui de tal lugar, estava doando em tal hospital. A gente sabe que isso tem um poder de mobilização muito positivo nas pessoas. E, de novo, Robson, brigadíssimo. Robert, brigadão. Tamo junto, fazendo o melhor podcast que a gente puder. Bom detalhe, quem quiser entrar em contato com o Robson, vai ter as redes sociais dele na descrição do vídeo, certo? Se tiver uma dúvida, uma pergunta, fala, pô, gostei demais, cara, legal, não sei o quê, tá. Fique à vontade, eu tenho certeza que o Robson, né, na medida do possível ali, porque também tem um dia muito atribulado, né, Robson? Não é fácil, mas tenho certeza que com o tempo vai respondendo ali. Então, galera, valeu. Robson, muito obrigado. Galera do Printcast, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.